É o quê? Pessoal que assiste meu canal. Ah, tá valendo aí já? Pronto. Segunda carta de Pedro, capítulo de número 3. Vinícius, quando a transmissão, quando tu puder colocar, tu dá um legal pra mim. Beleza? Que a gente vai precisar de mostrar algumas coisas pra vocês. Segunda carta de Pedro, capítulo 3, verso de número 16. Irmãos, perdão, é primeira carta de Pedro. A partir do verso de número 14, diz assim: Todavia, os irmãos encontraram? Mas qual capítulo? Capítulo 3, verso 14. Cadê meu celular? Eu precisava para... Tá contigo, Laís? Ah, tá aqui. Já tô pronto para ser pastor, né, irmãos? Esquecido? Será que é pré-requisito? Pronto. Os irmãos encontraram? Diz assim: Todavia, mesmo que venham a sofrer porque praticam a justiça, vocês serão felizes. Não temam aquilo que os temem, não fiquem amedrontados. Antes, santifiquem Cristo como Senhor em seu coração. Estejam sempre preparados para responder a qualquer pessoa que lhe pedir a razão da esperança que há em vocês. Contudo, façam isso com mansidão e respeito, conservando a boa consciência, de forma que os que falam maldosamente contra o bom procedimento de vocês, de forma que os que falam maldosamente contra o bom procedimento de vocês, porque estão em Cristo, fiquem envergonhados de suas calúnias. Amém, meus irmãos? Eu faço uma pergunta para vocês. Vocês estão aptos, prontos para responder àqueles que perguntarem acerca da razão da esperança que há em vocês? Se um TJ bater na sua porta hoje não, né, que hoje não é domingo, mas bater na sua porta no domingo lá, esses dias eu recebi uma família, né, era a esposa, um marido e mulher e um filhinho lá, todos já no padrãozinho, né, a roupinha lá, ensacadinho, né, com guarda-chuvinha ali para não levar o sol, e aí eu coloquei eles para dentro de casa, eles tentaram me evangelizar ali, e aí eu tentei evangelizar eles de volta, né, então, fingindo, dando uma de doido para ver se conseguia ganhá-los ali, né? E nós vamos lidar com esses grupos, irmãos, constantemente. Mas você hoje está preparado para no seu trabalho, quando for questionado, no dia a dia, ou em quaisquer ambientes que você esteja? A ideia, como eu falei, não é que sejamos especialistas em ciência das religiões. Você não tem que ser especialista em outras religiões. Mas você tem que saber quando um grupo religioso não pertence à mesma fé que a sua. Porque, por exemplo, o que nos separa dos batistas é a forma de batismo, mas eles creem nas mesmas coisas que nós cremos. O que nos separa dos presbiterianos é o modelo de governo da igreja. É apenas isso que nos modifica. O que nos separa, e quando eu falo separa, irmãos, é o que faz você estar congregando aqui e não nessa igreja, tá? Porque na visão, a gente aprendeu sobre o catolicismo, né? Existe uma igreja que é católica no sentido universal, uma igreja que é invisível. Então, o que nos separa dos pentecostais é o comportamento ou muitas vezes a interpretação sobre o que é batismo com o Espírito Santo ou não, e aí a gente vai desenvolvendo. Mas o que nos separa desses grupos aqui é que eles negam a fé. Eles negam doutrinas que são caríssimas para a nossa fé. E quando nós comparamos com a verdade que ensina na Escritura, nós não podemos categorizá-los como cristãos. Isso é muito sério, irmãos. Logo, você não deve chamar de irmão todo aquele que coloca uma Bíblia debaixo do braço. Para que você possa professar a fé, a mesma fé que alguém, você tem que saber se aquilo que a pessoa professa está de acordo com aquilo que você professa. Amém? Logo,
antes de dizer, somos todos irmãos, né? Somos todos irmãos. Não. Somos irmãos aqueles que acreditam da mesma maneira. Aquele que crê na Trindade Santa, aquele que crê na soberania de Deus, aquele que crê na morte física e ressurreição literal de Jesus Cristo. E aí estamos apegados a isso. Amém, meus irmãos? Para falar um pouco desse grupo, é importante falar do seu fundador, né? O Charles Taze Russell, né? O fundador aí das Testemunhas de Jeová. Ele começou, ou melhor, ele nasceu em 1852 e viveu até 1916. Ele foi criado no estado da Pensilvânia, nos Estados Unidos, e ele foi criado como presbiteriano, irmãos. Não começou tão bem. Aí depois virou congregacional, melhorou, aí desviou. O que é que aconteceu naquela época? Havia um movimento de renovação espiritual naquele contexto, que surgiu um grupo chamado Adventista do Sétimo Dia. Aquele grupo é liderado por Guilherme Miller, e a gente vai falar isso mais para frente, mas começou a marcar umas datas para a volta de Jesus. Marcaram uma data, Jesus não veio. Marcaram outra data, Jesus não veio. Marcaram outra data e depois falaram, não, aí Jesus não veio. Falaram, não, a gente não errou a data agora, a gente errou o evento. É que Jesus ele veio, mas ele veio de forma escondida, velada. Está lá no Santo dos Santos, está lá, de certa forma, fazendo o juízo investigativo por nós. Desse grupo dissidente, a Charles Taze, ele fez parte por algum tempo. Só que aí, a história vai contar que depois disso ele saiu aos 18 anos e fundou o seu próprio grupo de estudos. Todo mundo quer ter a sua própria religião, né? E fundar ali a partir dos seus ensinos. Esse homem, ele vai fundar, baseado nesses ensinos, e aí ele vai se aliar, primeiramente, com um ex-participante do movimento adventista, Nelson Barbour. Quando eles vão depois se separar ali, mais para frente, quando mais uma vez vão marcar uma data para a volta de Jesus Cristo e não vão conseguir. Irmãos, esse negócio de marcar a data para a volta de Jesus não dá certo, não. Se você ouvir alguém pregando e falar, Jesus vai voltar em tal data, você já desliga a TV, tá bom? Ou o rádio, né? Ou o YouTube. Não escutem quem quer marcar data para a volta de Jesus. Esse homem, irmãos, ele vai ensinar acerca dessa volta de Jesus e com base no ensino desse Barbour, ele vai compreender que Jesus voltou de forma invisível. Só que esse homem que marcou essa primeira data também errou a data, irmãos. E aí ele marcou a data para 1914. Essa data é muito importante para os TJs, porque é nesse contexto que acaba o tempo, ou melhor, inicia o tempo dos gentios, ou finaliza o tempo dos gentios, e Jesus está reinando. Jesus voltou de forma invisível e está reinando. Até aqui todo mundo está comigo? Tranquilo? E aí, depois de algum tempo, esse homem vai romper com esse Barbour e vai começar a ensinar acerca das suas próprias doutrinas, né? Russell vai fundar uma revista chamada A Sentinela, em 1879. Vocês já viram aquelas revistinhas dos TJs? Já viram que tem lá o nome Sentinela? Ou algumas têm Torre de Vigia, né? Não fique com medo de pegar, não vai lhe morder, não. Você olha, você pega, você analisa para ver o que eles ensinam também. E aí, esse Sentinela, essa revista, vai vir lá dos Estados Unidos, do Charles Russell, dos ensinos dele. Ele vai chamar de Watchtower, né, que é Torre de Vigia, né, ou Sentinela em português. E aí ele vai começar a publicar os seus ensinos. Até aqui todos estão comigo, meus irmãos? Tranquilo? O que é que acontece, meus queridos? Após a morte do Charles Russell, o povo vai começar a se chamar Testemunho de Jeová. E aí, a partir desses ensinos dele, eles vão começar a estruturar de forma melhor aí algumas de suas crenças. A princípio, eles usavam a Bíblia que nós usamos, né? As versões, as traduções. Só que houve um problema, meus queridos. A nossa Bíblia não ajudava muito eles, porque tinha alguns ensinos que eram diferentes. E isso fez com que eles fundassem a própria Bíblia deles. Essa aqui, ó. Bíblia Tradução Novo Mundo. Se vocês conseguirem uma maiorzinha dessa, eu quero, viu? Porque é bom para você. Essa aqui a letra é muito pequenininha. Toda vez que eu vejo um TJ, eu peço uma Bíblia para eles. Eu nunca consegui uma maior. Mas essa Bíblia, ela tem algumas diferenças da nossa Bíblia. Por exemplo, os textos que falam de Jesus como sendo adorado, vai mudar algumas partes para o reverenciaram.
O texto de João, capítulo 1, por exemplo, que diz, no princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus, vai dizer o seguinte na versão deles, no princípio era a palavra, até aí ok, a palavra era um Deus, olha aí a mudança, e a palavra estava com Deus. Eles acreditam que Jesus é divino de alguma forma, só que ele foi criado e é inferior ao Pai. Eles vão fazer, irmãos, tanto acréscimos como alterações. Por exemplo, alguém pode ler para mim Gênesis capítulo 1, verso 2? Eu queria que vocês participassem hoje. Quem tiver dúvida pode levantar a mão e falar também, tá? Outro vai abrir em Romanos 9:5. E outro vai abrir em Colossenses 1:16. Primeiro encontrou já? Isso. E a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face da terra. Eu vou ler aqui, viu? Quando o cheirinho mudar, vocês me digam. A versão deles é assim. A terra era vazia e deserta, ok? Havia escuridão sobre as águas profundas, e a força ativa de Deus movia-se sobre a água. Olha aí, mudou o Espírito Santo por quê? Força ativa. Quem pode ler o outro texto? Deles são os patriarcas, e também deles descendem em Cristo, segundo a carne, o qual é pobre sobre todos. Deus, bendito para sempre. Amém. O que é que esse texto está dizendo sobre Jesus? Afirmando sobre o quê? A divindade dele, correto? Olha como fica a versão deles. A eles pertencem os patriarcas, e deles descendeu o Cristo segundo a carne. Ponto. Deus, que está sobre tudo, seja louvado para sempre. Pode falar. Qual é a tradução? Quem são os tradutores da Bíblia dele? São vários ou é um só? São eles mesmos, né? Mas, por exemplo, eles não fazem... Porque, irmãos, como é que funciona a manuscritologia bíblica? Valeu. Como é que funciona? A Bíblia, o grego, o hebraico nem tanto, mas o grego, por exemplo, a Bíblia ela tem mais de 5.500 manuscritos. Tiago, isso é muito? É. Se você fala de Platão, por exemplo, são menos de 100 os escritos dele. E a diferença é que entre a data que Platão escreveu e a data que tem uma cópia dele é mais de 1.500 anos de diferença. A cópia mais antiga que a gente tem da Bíblia, ela vai datar de 2 séculos depois. E está muito perto ali do que foi escrito. A gente pega esses vários manuscritos, então, por exemplo, Jaciel, sabe aquele ditado, né, que a pessoa faz na escola, que fala uma frase? Quando você pega vários ditados e um está diferente, o que é que você pensa? Todos estão errados ou está errado aquele que está diferente? O que está diferente, né? Então, como é que funciona a manuscritologia? A manuscritologia ela vai pegar os principais e mais importantes textos e cópias e vai fazer as traduções bíblicas a partir disso. Então, por exemplo, a maioria dos textos gregos vai dizer, o texto que a irmã leu, que Jesus Cristo, Deus é eterno para sempre. Só que aí eles vão pegar e eles vão colocar um ponto ali onde não tem no grego, por exemplo. O que eles fazem, por exemplo, com João capítulo 1. No grego, quando você não tem um artigo, o artigo é definido, né? Então, era Deus. Só que, em alguns casos, pode ser colocado o artigo indefinido, Mas não se aplica nesse caso, porque a gente tem vários outros casos no grego onde não acontece, inclusive na tradução deles. E aí, o que é que eles fazem, irmãos? Literalmente, eles traduzem de forma que beneficia as suas crenças, entendeu? Você vai perceber, por exemplo, a gente vai ver alguns textos aqui, que falam que, por exemplo, quando Jesus ele é encontrado pelos magos do Oriente. O texto vai dizer que eles o adoraram, só que na tradução dele vai dizer eles o reverenciaram. Só que você tem miríades de cópias no grego, de várias versões, que atestam que a palavra grega ali é adoração. E os irmãos entendem o que eu estou querendo dizer? Ou seja, existe uma desonestidade intelectual da parte deles. Isso, irmãos, você basear o seu ensino com base num texto, e aí falando da questão da manuscritologia, Jacel, existem eruditos que entendem muito de grego, muito de hebraico, até eruditos ateus, por exemplo, que trabalham com isso, que eles vão falar da confiabilidade da escritura. Logo, nós não podemos traduzir a Bíblia com base em manuscritos
mais fracos ou ruins, ou até mesmo alterar o nosso bel prazer. Então, assim, existe um trabalho muito sério de manuscritologia e aqui eles não fazem esse trabalho, tá bom? Eu não sei quem são os tradutores, mas são a equipe editorial é totalmente de TJs, entendeu? Então, por exemplo, se você pega algumas traduções bíblicas, tem ateus que participam desses editoriais, porque eles vão se comprometer com a ciência da manuscritologia, de pegar a melhor palavra, de pegar a melhor tradução ali. Então, assim, é um trabalho que de fato é sério. Respondi? Respondeu. Essa Bíblia aí, se você abrir ela, tem tradutor dela? Tem, deixa eu ver aqui. Acho que tem. Só curiosidade. Tem aqui, ó, baseada na tradução Novo Mundo em inglês, edição 2013, as línguas originais foram consultadas durante o processo de tradução. Ou seja, as línguas foram consultadas, né? No processo de tradução a gente tem que se basear no que está escrito lá, não consultar. Deixa eu ver aqui. Watchtower Bible, né? Torre de Vigia, na Pensilvânia, exatamente o que eu falei no início, né? Associação Torre de Vigia e Bíblias de Tratados. Editoras Watchtower, Bible. Eles mesmos produzindo o texto, entendeu, Jacel? É a editora deles mesmos. Não tem aqui os. Deixa eu ver aqui. É como se fosse um conselho, né? Eu entendo assim. Mas assim, teologicamente falando, não é uma tradução confiável, irmãos. Podem acreditar. Existe um processo. Sabe por que você tem a NVI, você tem a ARA, você tem a revista atualizada? Por quê? Porque existem tradutores que são honestos intelectualmente que escolhem caminhos diferentes para algumas traduções. Mas aí, o que eles fazem aqui é literalmente mudar o que está no texto. Entendeu? E aí depois eu posso trazer um estudo sobre essa questão da confiabilidade dos manuscritos, mas os ateus vão falar, existem muitas variantes. Existem, só que as variantes são assim, Senhor Jesus, a outra é Jesus. Senhor Cristo. Cristo não são variantes que mudam textos que são importantes. Então, podem ficar tranquilos, tá bom? O nosso texto, esse aqui não, misericórdia. O nosso texto sagrado, ele é o documento histórico mais confiável do mundo. Em cópias, para os irmãos terem noção, os pais da igreja têm mais de 1 milhão de citações do Novo Testamento. Se queimassem todas as cópias que existem do Novo Testamento, só em citações nós conseguiríamos reconstruí-lo novamente. Ou seja, esse texto que nós temos é um texto que foi dado por Deus e que foi preservado por Deus também. Amém, meus irmãos? No caso, o uso do artigo definido ou definido, quais casos se aplica no grego o artigo indefinido? Quando se aplica... Pessoas em relação a coisas? Não, se aplica Sim, se aplica nos dois casos. Mas, por exemplo, o que eles argumentam é que acontece em casos raros, de quando você não tem o artigo definido, colocar o indefinido. Só que na maioria dos casos que você vai pegar no Novo Testamento, a maioria dos casos onde não tem o artigo definido no grego, é de fato o artigo definido. Você vê o contexto da passagem como um todo, entendeu? E eles mesmos, por exemplo, tem outras passagens onde deveria ser o artigo indefinido, seguindo a lógica deles, e eles pegam e colocam o artigo definido, entendeu? Então, assim, é um ato de desonestidade intelectual mesmo da parte deles. O indefinido, não. Você pode pegar os melhores eruditos do mundo, irmãos. Nenhum vai dizer que é para colocar o artigo indefinido ali. Não se baseia em mim, não, viu? É gente que entende mesmo de grego, de hebraico, que vai dizer, não se aplica aqui. Sim, tem a ver. Sim, da declinação, todas essas coisas. Mas aí, de fato, é desonestidade intelectual dele. Mas não vamos ficar falando de grego, né, irmãos? Aqui, eu não vou ficar falando grego para vocês aqui, né? Vamos falar português. Seguindo, irmãos, essas traduções, a gente vai ver... O outro texto foi Romanos 9, não foi? Não, já foi lido, né? O outro foi Colossenses 1,16. Quem pode ler? Pois nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, sejam principados, sejam potestades, tudo foi criado por ele e para ele. Bom, tá bom. Olha como está a tradução aqui. Todas as coisas, não foi? Pois por meio dele foram criadas todas as outras coisas nos céus, na terra, as coisas visíveis e invisíveis, sejam tronos, quer domínios, governos, quer autoridades.
todas as outras coisas foram criadas por meio dele e para ele. Ou seja, eles vão alterando ali a... Esse texto é importante. Tito 2,13. Quem pode ler, por favor? Enquanto aguardamos a bendita esperança, a gloriosa manifestação do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Está afirmando o quê? Divindade de Jesus, né? Nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Olha como eles traduzem. Ao passo que aguardamos a feliz esperança e a gloriosa manifestação do grande Deus e do nosso Salvador Jesus Cristo. Mais uma vez eles adulterando aí o texto, né, irmãos? Fazendo essas alterações. Uma outra coisa que eles fazem também é inserir, né, e alterar os textos, como a gente pode observar. Então, irmãos, se você for procurar textos, vocês irão encontrar miríades de textos onde tem adulterações no texto. Se os irmãos entendessem um pouco mais profundo ali do grego, mais básico mesmo, vocês conseguiriam comparar e ver que de fato ali não está aquelas palavras conforme foi dito. Opa. Poderia repetir a parte errada deles? Posso. Quer memorizar, né? Eles traduziram errado. Isso. Lê aí, Pri. Foi Thalita que leu, né? Lê o finalzinho, Thalita. A gloriosa manifestação do nosso grande Deus e Salvador, Jesus Cristo. O texto aí está afirmando que Jesus Cristo é o Deus e Salvador. Na versão deles diz o seguinte. A gloriosa manifestação do grande Deus e do nosso Salvador Jesus Cristo. E eles fazem uma adição, o kai no grego, tá bom? E aí eles fazem essas inserções no texto, como a gente pode observar. E aí, meus irmãos, eles vão ter alguns ensinos que vão ser contrários àquilo que nós cremos. Então, por exemplo, a gente já falou aí do contexto histórico deles, como que surgiram. Já falamos do livro. E os irmãos lembram quais são os critérios para a gente ver o que é uma falsa religião cristã? Vocês lembram quais são os parâmetros? Os credos apostólicos que nós temos. E o quê? Trindade? Não, a Trindade está no credo. A outra coisa é fontes de autoridades diferentes. E os irmãos concordam que isso aqui é uma outra fonte de autoridade? Aqui é um texto adulterado, ou seja, eles inserem textos na Bíblia e retiram ao seu bel prazer de forma que beneficiem. Logo, essa prática os caracteriza como um grupo que não é, de fato, crente. Só que aí, eles também vão se enquadrar nas falsas doutrinas quando falamos de ensinos baseados no credo apostólico. E aí, eles vão negar ensinos principais referentes à divindade. Então, por exemplo, eles vão negar o ensino da Trindade, eles vão negar a divindade do Filho, a divindade do Espírito Santo. O problema pior dos TJs não é os 144 mil, não é no doar sangue. O problema deles é negar a pessoa divina de Jesus Cristo. É negar a pessoa divina do Espírito Santo. O Espírito Santo que é o nosso Consolador, que habita em nós, que nos ajuda a lutar e vencer os pecados, para as testemunhas de Jeová, é apenas uma força impessoal. Enquanto nós cremos que Ele é o Deus vivo que habita em nós, irmãos. Os irmãos entendem por que nós não podemos chamá-los de irmãos? Porque eles, de fato, são uma outra religião. E aí, falando de Trindade, a gente vai ver algumas coisas aí importantes sobre esses ensinos da parte deles. Vamos lá. Como que a gente observa, como podemos ver a Trindade ou entender esses ensinos no Antigo Testamento? Os irmãos já aprenderam aqui algumas vezes que Deus, em sua revelação, ele se revela de forma progressiva. Ou seja, o conhecimento que Noé teve de Deus foi menor do que o conhecimento que Abraão teve de Deus. Os irmãos entendem? O conhecimento que Abraão teve de Deus foi menor do que o conhecimento que Davi teve de Deus. E aí, conforme o plano da redenção vai se desenvolvendo, o conhecimento ou a progressividade da revelação ela vai se aumentando. Ou seja, o quanto mais perto de Cristo você está, maior o conhecimento que você tem completo acerca das coisas de Deus. Então, a doutrina da Trindade ela vai se desenvolvendo na Bíblia também. Só que aí a gente vai observar algumas coisinhas. Alguém pode abrir, por gentileza, em Gênesis 1 e ler? Gênesis 1. Pronto, amém.
Hoje vocês vão falar hebraico, viu, irmão? Vocês vão sair dizendo a todo mundo que vocês falaram hebraico. É uma coisa interessante a se falar. O verbo criar no hebraico é bará. Está no singular. Criou Deus. Só que a palavra Deus no hebraico, Elohim, está no plural. Tudo que tiver in é plural no hebraico. Então, serafim, querubim, o que mais que eu tem no Antigo Testamento? Não lembro agora. Que tem in no final, Elohim, é plural, tá bom? Então, o texto literalmente seria assim: no princípio criou os deuses. Opa, tem um problema aí. Porque um verbo está no singular e o substantivo está no plural. E aí o que é que acontece, meus irmãos? Deus está ou melhor, Elohim, estando como deuses, aponta para uma unidade que é composta. Ou seja, esse Deus que se revela no Antigo Testamento, a tradução que se usa para ele no início, Elohim, evoca o fato de que ele é um Deus que é plural. E aí como é que a gente pode afirmar isso? Quando você vai avançando, por exemplo, você vai encontrar textos como Gênesis 1:26. Alguém pode ler, por favor? Então disse Deus: façamos o homem à nossa imagem. Opa! O homem à nossa semelhança. Disse Deus, façamos. Como assim façamos? Ele está falando com os anjos, né? Como o pessoal do Tabernáculo da Fé diz, não. É Deus falando. Por quê? Porque Deus é uma unidade composta, irmãos. Deus é um ser que é único, mas ele subsiste em 3 pessoas divinas. E aí a gente vai vendo esse desenvolvimento da revelação. Mas eu acho que a melhor comparação que eu posso lhes dar, para a gente poder comparar, é o texto de Isaías, onde a gente vai ver, de fato, uma descrição da Trindade. Coloca aí, por favor, Isaías 1:3. Isaías 1, do 1 ao 3. É aquele texto que eu preguei no domingo retrasado, né? Pode botar no verso 3 aí, por favor. Coloca no verso 9, por favor. Perdão, é Isaías 6, gente. Isaías 6, verso 3, coloca aí. E proclamavam uns aos outros: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra inteira está cheia da sua glória. E aí eu já vou adiantar um tema aqui para vocês saberem. Sempre que na Bíblia de vocês estiver Senhor em maiúsculo, todas as letras, é porque a palavra que está lá no hebraico é o tetragrama. São 4 letras do nome de Deus em hebraico. Yod, He, Vav, He. Yavé, né, como a gente costuma dizer. Javé, Jeová. Será que é Jeová? A gente vai descobrir. E aí, sempre que você vê o nome de Deus em caixa alta, o que está escrito de fato ali é aquele nome que apareceu para Moisés. Amém, meus irmãos? E aí, o que é que acontece? Deus está falando. Bota no verso 9 aí, por favor. E disse: vai e diga a este povo, escutem com atenção, mas nunca entendam, observem bem, mas jamais percebam, e por aí vai. Irmãos, quem está falando nesse texto aqui? Qual pessoa divina da Trindade está falando? O Pai, Senhor, tetragrama. Agora vamos ler o livro de João, capítulo de número 12, e você vai ver o verso de número 37. No entanto, apesar de Jesus ter feito tantos sinais milagrosos, diante deles, não creram nele. Pode passar? Isso aconteceu para se cumprir a palavra do profeta Isaías, que disse: Senhor, quem creu na mensagem? Quem foi revelado o braço do Senhor? Pode passar? Por essa razão, eles não podiam crer, porque, como disse Isaías em outro lugar, cegou seus olhos, endureceu-lhes o coração. Pode passar? Opa! Isaías disse isso porque viu a glória de... Oxi, é o pai ou é o filho? Agora vá para Atos capítulo 28, verso 25. Opa, aqui não dá para eu ler não. Discordaram entre si mesmos e começaram a ir embora. Depois de Paulo ter feito esta declaração, disse... bem que o Espírito Santo falou aos seus antepassados por meio do profeta Isaías. Passa.
Vá a este povo e diga, certamente vocês ouvirão, mas jamais entenderão. Certamente vocês verão, mas jamais perceberão. Volta para o verso 25. Quem foi que falou, irmãos? Foi o Pai, foi o Filho ou foi o Espírito Santo? Foram as três pessoas, porque o nosso Deus é triuno, irmãos. Logo, na progressividade da revelação, o Antigo Testamento ele vai ter algumas coisas que vão ficando ali mais obscuras. Mas na revelação completa, nós temos o entendimento completo. E aí, guarda esses textos, porque quando o TJ for na sua casa, você pega a Bíblia dele, me presta a tua Bíblia aqui, por favor, e abre nesses textos com ele, pede para ele lhe explicar. Ele não vai conseguir lhe explicar. Porque o nosso Deus, irmãos, ele é triuno. É um Deus que é um único ser divino, mas a sua existência se dá em três pessoas. Como que é isso? Não sei, mas é o que a Bíblia revela e é o que eu creio. E aí, Agostinho disse que essa doutrina é aquela pela qual nós vivemos ou morremos. Se a gente nega isso aqui, a gente morre, irmãos. Porque não podemos, de fato, crer em Jesus Cristo se rejeitamos. Ou melhor, crer no Pai se rejeitamos o Filho. Crer no Filho se rejeitamos o Espírito. Os irmãos entendem? Então, eles negam essas doutrinas acerca da Trindade Santa. Vamos lá. E aí, irmãos, deixa eu ver aqui. Beleza, agora vai ser uma parte legal aqui para vocês. Eu espero que seja legal, né? A gente vai falar agora acerca do nome de Deus. E aí, meus irmãos, será que o nome de Deus é Jeová mesmo? A gente canta, né? Jeová, Rafa, meu Senhor. Você fecha o olho e bota a mão no peito, né? Será que o nome de Deus é Jeová? Primeiramente, não fique tranquilo, não é errado chamá-lo de Jeová. Mas eu preciso explicar que o nome de Deus que aparece para Moisés não é Jeová. E uma das principais doutrinas dos TJs é afirmar que o nome de Deus é Jeová. E aí a gente vai aprender algumas coisinhas. Coloca a primeira imagem aí, Vinícius, por favor. Tu botou na sequência? Show. Coloca aí, por favor. Boa, irmãos. Os irmãos sabem que o hebraico é uma língua oriental, correto? E no Oriente a gente lê, aqui no português a gente lê da direita para a esquerda, né? Lá se lê da esquerda para a direita. O nome de Deus é isso aqui, ó. São 4 letrinhas, por isso tetragrama. Iod, vamos lá? 1, 2, 3. Iod, Re, Vav, Re. Vocês estão fracos, viu? Iod, Re, Vav, Re. Show. Esse é o nome de Deus, irmãos. O nome de Deus em hebraico. Só que o que é que acontece? O alfabeto hebraico, ele não tem vogais. Ou melhor, tem vogais, só que essas vogais não são escritas. E o que é que acontece? Pelo fato dos judeus entenderem que não deveriam mencionar o nome de Deus, essa pronúncia do nome de Deus se perdeu. E aí nós passamos a não saber como de fato é essa pronúncia. Para os irmãos terem noção disso, por exemplo, no livro de Esther não menciona o nome de Deus nenhuma vez. De tão preocupados que os judeus eram com essa questão. Logo, eles eram preocupados com essa pronúncia. E uma outra coisa, no hebraico não existe letra J. Logo, se não existe letra J no hebraico, não tem como o nome de Deus começar com J. Os irmãos concordam comigo? É uma coisa que é um contrassenso. Coloca outra imagem, por favor. Essa aí, boa. Isso aqui é o nome Adonai. Vamos lá? Aleph, Dalet, Nun e Yod. Aleph, Dalet, Nun e Yod. Rapaz, vocês estão falando hebraico, menino. Irmãos, esse é o nome, Adonai. E aí pode colocar outra. Que é com os pontinhos vermelhos embaixo. Boa. O que é que acontece, irmãos? Depois do século V depois de Cristo, olha a distância. Surgiram homens judeus chamados massoretas. O que é isso? Esses homens entenderam que o hebraico era uma língua que era difícil e que o que mantinha a pronúncia das palavras era a tradição. Deixa eu dar um exemplo. A gente não fala, às vezes, abreviando palavras. Então imagina que daqui a milhares de anos um arqueólogo vai achar o celular de Priscila e vai estar lá PQ, VC, FL, CMG. Meu Deus, o que é isso, né? Porque você falou comigo, a gente sabe aqui. Só que o que acontece? Os anos se passam e você perde o quê? As vogais.
E aí, esses judeus maçoretas, eles adicionaram ao hebraico esses sinais maçoréticos para dar o sentido da palavra. Então você tem o Aleph e você tem essa vogal aqui que vai ser equivalente ao A. O Aleph, irmãos, no hebraico não tem som. É uma letra gutural, não tem som. Então seria A, Dalet tem som de D, A, D, lá tem o Olam, que é o O, A, Do, o Nun, que é o som de N, o A e o Iod, que é o som de I. Então fica Adonai. Entenderam? E o que é que os judeus fizeram? Como eles não queriam pronunciar o nome de Deus, eles pegaram esses sinais vocálicos e colocaram na palavra no tetragrama. Os irmãos estão comigo? Está muito difícil, está tranquilo? Então imagine o seguinte, você não tem as vogais. E como você não quer falar o nome de Deus para você não quebrar o terceiro mandamento, o que é que eles fizeram? Eles pegaram as vogais de Adonai e colocaram no tetragrama. Aí coloca agora o tetragrama com as letras. Opa. Uma coisa interessante, eu estou relembrando que eu tenho estudado lá no seminário, né? Que além de se ler de trás para frente, ainda se lê zig-zag, né? Porque você vai lendo assim, né? Desce, sobe, né? Isso. Exato. Coloca outro agora, Felipe, por gentileza. Boa. Então, ó, aí lembra, o Aleph não tem som, eu botei o pontinho aqui. Aquela letra ali vira o A, então tá fazendo assim, tá, irmãos? Porque não começa daqui para cá. Então, o Dalet vira o D, o Olam vira o O, esse símbolo aqui, você tem o Nun que vira o N, essa vogal que vai virar o A, e o Iod que vai virar Y. Fica como? Adonai. Pegou as vogais, né? Aí coloca outra. Boa. O que é que acontece com o nome de Deus? Temos o Iod, vamos lá, Iod, Re, Vav, e o último? Já aprenderam, olha aí, ó. Sabendo hebraico. O que é que acontece? A primeira vogal, quando vem para debaixo do Iod, ela muda o som de A para E. E o que é que acontece? O Iod, na transliteração, vira um Y. Aquele sinal vocálico que era um A vira um E. O Re vira um H. O Olam permanece como um O. O Vav vira um W. Temos a vogal que vira o A. E o outro Re vira um outro H. Fica como Ieoá ou Ieová. Os irmãos estão entendendo o que está acontecendo aqui? Então você pega as vogais de qual palavra? A, do, na, muito bem. E coloca na palavra Jeová. Jeová, não, misericórdia. Jeová. Passa para o outro agora. Pronto. O que é que acontece? No hebraico, lá em cima, vai se colocar os sinais no tetragrama da palavra Adonai. Na transliteração vai ficar Yeová ou Yeoá. Já cantou Yeoá. Por quê? Porque é uma das possíveis traduções. Só que, irmãos, o hebraico é uma língua que é o quê? Oriental. E o português, o espanhol, o italiano, né? Deixa eu ver o francês, são línguas o quê? Latinas. E não existem algumas palavras correspondentes. Logo, o que é que acontece? O Y, na latinização, vira um J ou um I. O W vira um V. E aí o nome que era Ieoá ou Ieová vira Jehovav ou Ieovav. E quando vem para o português, vira o quê? Os irmãos estão cansados? Vira o quê? Os irmãos entenderam como é o processo dessa palavra se transformando em Jeová? Logo, quando os TJs batem na sua porta e vêm testemunhar acerca de Jeová, você tem que dizer para ele que o nome Jeová não é o nome que está na Bíblia. Só que o que é que eles colocam na Bíblia? Jeová. Eu vou mandar essa imagenzinha para vocês guardarem para quando um TJ for na casa de vocês. Você, senta aqui, por favor. Você sabia que não tem J no hebraico? Pronto, memorize isso. Não tem J no hebraico. Como é que vai ter Jeová se não tem J no hebraico? Então, assim, ajuda a memorizar. E vocês vão sair falando para todo mundo hoje que vocês falaram hebraico. Olha aí que coisa boa. Tá vendo? E aí, irmãos, o nome de Deus, como eles afirmam, não é Jeová.
Por quê? Porque Jeová não é uma tradução correta. Por quê? Porque não sabemos como é a pronúncia do nome de Deus. Porque se perdeu, irmãos. Os irmãos conseguem compreender? Logo, tudo que eles se baseiam em chamar de Deus não é de fato o nome de Deus. Tem problema em eu chamar Deus de Jeová? Não tem problema. Desde que você saiba que lá no texto original não é Jeová. Até porque Jesus, no hebraico, no aramaico, é Yoshua, né? Que na latinização vira Joshua, né? Que é Josué. E do grego Jesus, que quando vem para o latino fica Jesus. Jacobus vira Jacobus, Jacó. Então, existe esse processo de latinização. É tranquilo. Você só precisa entender que você não está falando o nome que está lá no hebraico. Os irmãos entenderam? Foi muito difícil? Foi? O Jeff está dizendo assim. Mas deu para acompanhar, irmãos? Pronto, eu vou mandar essa imagem aqui. Eu vou mandar o alfabeto hebraico para vocês memorizarem em casa, viu? Essa aula aqui está mais completa do que a aula que eu dei no seminário, viu, irmãos? Tá? Então, assim, esses homens que fizeram esses sinais maçoréticos apenas ajudaram a encontrar as vogais, mas quando falamos do nome de Deus, não sabemos quais eram as vogais, porque a pronúncia se perdeu. Os irmãos entenderam? Amém, meus irmãos. Vamos continuar. Estamos caminhando para o fim. E aí, vamos voltar para o português agora, né? Amém? Todo mundo no português fica mais fácil, né? E aí, uma outra coisa que eles negam é a divindade de Jesus Cristo. Só que nós temos vários textos, e aí, conforme eu falei, textos que são confiáveis no contexto da manuscritologia, que falam acerca de Jesus. Mateus 2,11, coloca aí, por favor, na tela. Vai ser agora uma rajada de textos, irmãos. Alguém pode ler? Ao entrarem na casa, viram o menino com Maria, a sua mãe, prostraram-se e o adoraram. Então abriram seus tesouros e lhe deram presentes, ouro, incenso e mirra. Jesus foi o que, irmãos? Foi adorado. Se você pega o texto deles aqui, vai dizer que eles o reverenciaram. O reverenciaram. Um outro texto, Mateus 28, 9, que é quando Jesus ressuscita. Alguém pode ler? Está na tela, irmãos. De repente, Jesus as encontrou e disse: Salve! Elas se aproximaram dele, abraçaram-lhe os pés e o adoraram. E o adoraram, né? Ou seja, Jesus foi adorado. E aí, irmãos, uma coisa que é importantíssima. Coloca o verso agora, o verso 17, por favor. Esse mesmo texto. Quando viram, o adoraram. Alguns, porém, duvidaram. Só que os irmãos lembram o que acontece quando um anjo é adorado ou quando um discípulo de Jesus é adorado. O que é que eles fazem? Ei, não, amigão, não. Isso aqui é para Deus, não para mim. Vamos ver Apocalipse capítulo 22, verso 8, por favor. Eu, João, sou aquele que ouviu e viu todas estas coisas. Tendo-as ouvido e visto, prostrei-me aos pés do anjo que me mostrou tudo aquilo para adorá-lo. Segura aí. Irmãos, imagina, a visão do Apocalipse foi tão gloriosa, tão poderosa, que João caiu e se prostrou diante do anjo e começou a adorá-lo. Uma manifestação poderosíssima, quase divina, uma coisa assim, fenomenal, incrível. Mas não era Deus. Olha o que o anjo disse, pode passar. Contudo, ele me disse, não faça isso, sou um servo como você, e os seus irmãos, os profetas, como os que guardam as palavras deste livro. Adore a... Mas Jesus não recebeu adoração? Isso quer dizer o quê? Que ele é Deus, irmãos. Jesus é Deus. Coloca agora o texto, por favor. Atos 10, 25. Quando Pedro ia entrando na casa, Cornélio dirigiu-se a ele, prostrou-se aos seus pés adorando-o. Vou passar. Pedro, porém, o fez levantar dizendo, levante-se, eu sou apenas um homem como você.
Logo, irmãos, quando Jesus aceita a adoração, ele está dizendo de forma implícita que ele é o quê? Divino, irmãos. Jesus Cristo é Deus, meus queridos. Nós podemos ver, por exemplo, Jesus perdoando pecados. Marcos 2, 5. Por favor, coloca aí. Vendo a fé que eles tinham, Jesus disse ao paralítico: Filho, os seus pecados estão perdoados. Como assim? Pode passar? Estavam sentados ali alguns mestres da lei, pensando no íntimo. Por que este homem fala assim? Está blasfemando. Quem pode perdoar pecados senão somente Deus? O fariseu não estava errado na compreensão. Ele estava errado no entendimento dele de quem era aquele que estava na frente dele. Jesus só perdoou pecados porque ele de fato era Deus, irmãos. Lucas, não, mas é o mesmo texto, ou seja, Jesus, ele recebe a adoração e ele perdoa pecados. Agora, Jesus também tem atributos divinos. Coloca aí João 5,8. E esse é um dos textos, irmãos, que quando eu leio, eu me emociono, porque é muito lindo. Jesus debatendo com... Volta um pouquinho, bota no verso 5 aí, por favor. Um dos que estavam ali era paralítico que fazia 38 anos. Pode passar? E quando viu deitado, soube que ele vivia naquele estado há tanto tempo. Jesus lhe perguntou: Você quer ser curado? O paralítico disse: Senhor, não tenho ninguém que me ajude a entrar no tanque. Não, é João 8. Por que botou pro... É João 8. 8,58. Isso. Volta um pouco, bota no 55. Jesus falando do Pai: Vocês não conhecem, mas eu conheço. Se eu dissesse que não conheço, seria mentiroso como vocês. Mas de fato o conheço e guardo a sua palavra. Pode passar? Abraão, o pai de vocês, regozijou-se porque veria o meu dia. Ele o viu e se alegrou. Pode passar? Os judeus lhe disseram: Você ainda não tem 50 anos e viu Abraão? Jesus disse: Em verdade lhes digo que antes de Abraão nascer, eu sou. Verso 59. Então pegaram pedras para apedrejá-lo, mas Jesus escondeu-se e saiu do templo. Sabe por que os fariseus pegaram pedras? Porque eles entenderam o que Jesus Cristo disse. Eles entenderam que Jesus estava dizendo que ele era divino, irmãos. O nosso Senhor se fez carne e osso em nosso lugar, mas ele permaneceu sendo Deus Todo-Poderoso. E ele reina agora nos céus sendo Deus Todo-Poderoso. Ele intercede por nós sendo Deus Todo-Poderoso. E ele voltará sendo Deus Todo-Poderoso para nos resgatar. Amém? Irmãos, e esse texto aqui, cadê? Apocalipse 5. Esse é um dos textos mais marcantes, mais impactantes para mim também. Então vi na mão direita daquele que estava sentado no trono um livro de forma de rolo, escrito por dentro e por fora, selado com 7 selos. Pode passar? Vi um anjo poderoso que, proclamando em alta voz: Quem é digno de romper os selos e de abrir o livro? Contudo, ninguém do céu, nem na terra, nem debaixo da terra, era capaz de abrir o livro nem olhar para ele. Eu chorava muito, porque ninguém foi achado digno de abrir o livro, nem de olhar para ele. Então, um dos anciãos me disse: Não chorem, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e seus 7 selos. Depois, eis que eu vi no centro do trono, cercado pelas 4 criaturas viventes e pelos anciãos, um cordeiro em pé, como se tivesse sido morto. Ele tinha 7 chifres, 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados por toda a terra. Ele se aproximou, recebeu o livro da mão direita daquele que estava sentado no trono, ou seja, é alguém distinto daquele que estava no trono, o Pai. O cordeiro é Jesus. Quando eu falo distinto, irmãos, é distinto em pessoa, mas não em autoridade e poder, que a gente vai ver mais à frente. Ao recebê-lo, as 4 criaturas viventes e os 24 anciãos prostraram-se diante do cordeiro. Irmãos, olha que entendam isso aqui. Os anciãos,
e os seres viventes, eles estão no céu para glorificar a Deus, para adorar a Deus. É como na visão de Isaías, que os serafins cobriam os olhos para não olhar para Deus. Por conta da glória dele. E adoravam, dizendo, santo, santo, santo. Os serafins diziam aquilo. Cada um deles tinha uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. Pode passar. Eles cantavam um cântico novo, dizendo, tu és digno de receber o livro e de abrir os selos, pois foste morto com o teu sangue e com teu sangue compraste para Deus gente de toda tribo, língua, povo e nação. Tu os constituíste reinos, sacerdotes para o nosso Deus, e eles reinarão sobre a terra. Ou seja, está distinguindo o Pai daquele que está lá, o Cordeiro. Pode passar. Então olhei e ouvi uma voz de muitos anjos, milhares de milhares, milhões de milhões. Eles rodeavam o trono, bem como as criaturas viventes e todos os anciãos, toda a criação, e cantavam em alta voz, digno é o Cordeiro que foi morto de receber poder, riqueza, sabedoria, força, honra, glória e louvor. O Cordeiro está sendo adorado. Mas você ainda está na dúvida se ele é igual ao Pai? Pode passar. Depois, ouvi as criaturas existentes no céu, na terra, debaixo da terra, no mar, e tudo que neles há, que diziam, ao que está assentado no trono e ao Cordeiro, seja o louvor, a honra, a glória e o poder pelos séculos dos séculos. O Cordeiro é igual àquele que está no trono, irmãos. Jesus não é um Deus inferior, como os TJs dizem. Jesus é o Deus Todo-Poderoso que estava com Deus desde o princípio e era Deus desde o princípio. E negar isso é abraçar uma doutrina que é diabólica, meus irmãos. Uma doutrina que é satânica. O Filho é igual ao Pai. Opa. Tá, eu conferi. Esse texto está igual. É o texto de Apocalipse. Deixa eu só... Não é possível que eles mudaram na minha casa, né? Muito pequenininho, meu Deus. Olhei e ouvi uma voz e muitos anjos em volta do trono e criaturas, e eles diziam, o Cordeiro que foi morto é digno de receber poder, riqueza, sabedoria, força, honra, glória e bênção. Ao que está sentado no trono e ao Cordeiro seja a bênção, a honra, glória e o poder para todos sempre. Amém. Então, assim, o texto lá está, não 100% idêntico, né? Mas dá para você pegar alguns textos na Bíblia deles e mostrar que eles estão errados. No Espírito Santo a gente vai ver isso também. Vamos agora caminhar para a pessoa do Espírito, irmãos? Todo mundo aqui já foi convencido que Jesus é Deus, já não tem nenhum herege aqui mais não, né? Amém? Vamos para o Espírito agora. Eles negam que o Espírito Santo, e aí eu vou argumentar mais voltado para a questão da pessoalidade e não da divindade. Por quê? A gente já viu no final lá no capítulo 28 de Atos, né? O Espírito Santo falando para Isaías. Então a gente já confirmou que ali era o Espírito Santo que estava ali também. E eles negam que o Espírito Santo é uma pessoa, irmãos. Eles dizem que o Espírito Santo é uma força, né? Que a força esteja com você. É uma energia, né? Ai, aquela pessoa tem vibrações tão ruins. Não tem gente que é assim, né? Isso não existe, é Star Wars, né? A força, né? Só que o Espírito Santo não é uma força impessoal. O Espírito Santo é uma pessoa divina, é alguém. E o que é que caracteriza uma pessoa? Vontade, desejo, volição, né? E a gente vai ver essas características no Espírito Santo. Então, uma pessoa tem inteligência? Tem. Concordam comigo? O Espírito Santo tem mente e inteligência. Ele pensa, ensina, testifica e conhece. Aí eu vou ler aqui rapidinho. Romanos 8, 27. O Espírito Santo, ele intercede por nós, né? Aquele texto que diz que ele intercede junto ao Pai. 1 Coríntios 2, 10, 11. O Espírito Santo, ele prescruta até mesmo a profundeza de Deus. João 14, 26. O Espírito Santo vos ensinará todas as coisas. Como é que uma força vai ensinar? Quem ensina é quem? Pessoa, alguém. João 15, 26. O Espírito da verdade dará testemunho. Como é que uma coisa vai dar testemunho? A força ativa de Deus que estava sobre as águas. Vai testemunhar o quê? Quem testemunha são pessoas, irmãos. O Espírito Santo tem sentimentos e emoções. Efésios 4:30. Não entristeçais o Espírito. Atos 13:52. Os discípulos estavam cheios de alegria e do Espírito.
O Espírito Santo tem vontade. 1 Coríntios 12, 11. Mas é um só e mesmo Espírito que realiza todas as coisas, distribuindo como lhe apraz. O texto de 1 Coríntios vai dizer que o Espírito Santo dá dons para as pessoas. É o Espírito Santo que decidiu que Paulo iria cantar bem, que Laís iria ter uma voz linda, maravilhosa, que é agradabilíssima de ouvir, né? Que Jeff ia tocar mais ou menos ali o violão. Brincadeira, Jeff. Ia tocar o violão. Então, assim, é o Espírito Santo que designa esses dons. E quem designa são pessoas. E aqui, meus irmãos, cadê? Esse texto aqui é o matador aqui que eu gosto. Cadê? Atos capítulo 8. Não. Atos capítulo 5. Eu só acho que já estamos terminando, irmãos. Cinco, 3. Capítulo 5. Boa. Aqui é o engano de Ananias e Safira. Os irmãos lembram, né? Quem dizer que ofertou tudo para a igreja e guardar metade aí, está mentindo, o Espírito Santo lhe pegar, viu? Vamos lá. Então Pedro perguntou. Não, vamos ler do verso 1, por favor? Um homem chamado Ananias, com Safira, sua esposa, também vendeu uma propriedade. Com o conhecimento da mulher, consentimento da mulher, não, conhecimento. Ele reteve parte do dinheiro para si, mas levou o restante e depositou aos pés dos apóstolos. Está aqui tudo para vocês, da minha oferta. Então Pedro perguntou, Ananias, como Satanás encheu o seu coração para mentir ao Espírito Santo e guardar para você uma parte do dinheiro que você recebeu pela propriedade? Ele mentiu, peraí, calma. Ele mentiu para quem? Pode passar. Ela não pertencia a você antes de ser vendida. E depois, ela não pertenceu a você antes de ser vendida? E depois de vendida, o dinheiro não estava em seu poder? O que levou a pensar fazer tal coisa? Você não mentiu aos homens, mas a... E o texto anterior falou que ele mentiu para quem? Logo o Espírito Santo é o quê, irmãos? Deus. Isso também está na Bíblia, deixa, eles não mudaram ainda não. Talvez na versão do ano que vem, quem sabe, né? Então, queridos, o que eu quero deixar claro para vocês, patente aos seus olhos, à sua mente, é que o ensino que é dado pelos TJs, e aí, irmãos, eu não vou conseguir entrar nos 144 mil. Eu vou falar rapidamente de algumas coisas aqui, para a gente finalizar. Cadê? Eles acreditam, por exemplo, que Jesus não ressuscitou fisicamente, né, mas foi um fantasma, né, um espírito. Eles ensinam que a salvação de duas classes apenas. 144 mil pessoas, que é uma classe ungida especial aí, e que vão reinar com Cristo nos céus. E os demais salvos de segunda classe, o pastor Jorge botou aqui, têm esperança terrestre. Os que vão para o céu perdoarão os pecados dos que herdarem a terra no milênio. E aí é a crença deles aqui, né? Bem diferente do que ensina a Bíblia. Estranhas práticas dele, que vocês devem saber, né? Não aceitam transfusão de sangue, contra o serviço das Forças Armadas, e não celebram aniversários nem Natal, né? Porque eles dizem que é pagão. Só que aí, festa pagão, um dia um colega meu que é testemunho de Jeová, eu vi a foto dele vestido de casamento com a esposa de branco, né? E não tem na Bíblia mandando ninguém se vestir de branco no casamento. Isso veio do paganismo também. E aí a gente escolhe, né, o que a gente quer e o que a gente não quer. Irmãos, eles têm esses ensinos falsos e são muitas outras coisas que a gente podia falar aqui. Mas eu não vou entrar em todos os detalhes. Eu quero apenas lhes direcionar a saber que não é porque um grupo fala como crente que ele é crente. Nós vimos aqui um grupo que alterou sua Bíblia, anunciou várias mentiras. Você vai ver que, por exemplo, o Charles Russell, ele tem textos que apoiam o nazismo, por exemplo, que é uma coisa horrível. Ele vai ter textos endeusando a pessoa dele. Ele era ocultista, aí calculou as datas da Bíblia, calculando a hipotenusa de um triângulo. E assim, ele vai inventando aí cálculos da sua própria cabeça para poder chegar em números que nada dizem. E aí, com que a gente fica?
com essas pessoas que adulteraram a Bíblia, que ensinam o contrário àquilo que os credos afirmam, ou nós ficamos com os credos e, acima de tudo, com as Escrituras, irmãos? Com as Escrituras. Então, acho que hoje, eu acho que daqui, se algum de vocês se converter aos TJs, eu vou ficar muito triste. Eu vou desistir da teologia. E aí, irmãos, permaneçam firmes na verdade do Senhor. Se esforcem em aprender mais, memorizem essas coisas que eu falei. Então, Tessa, eu não sei. Quem lembra do nome de Deus? Vamos lá. Primeira letra? Iode. Depois? Re. Depois? Vav. E depois? De novo. Vocês são os hebraístas. Eu vou mandar Luiz Saião falar com vocês, porque vocês estão em outro nível. E aí, meus irmãos, memorizem alguns fatos desses importantes, né? Não tem J, como que vai ter Jeová se não tem J no hebraico? Vou mandar essa imagenzinha para vocês guardarem no celular de vocês, e vocês, quando chegar um TJ, um momento aqui, deixa eu baixar uma imagem aqui. Você pega e me explica isso aqui, por favor. E Jesus? Jesus o quê? Mas assim, como eu expliquei. O problema maior deles é que eles colocaram as vogais de Adonai, eles não, né? Os maçoretas, que eram judeus, porque não tinha a pronúncia do nome de Deus. Quando a gente latiniza as palavras, Jesus do grego vira Jesus, isso é normal. Por exemplo, Iacobus, que é Iago, por exemplo, vira Jacó, né? Ou Tiago, né? Dependendo da versão. Por isso que no inglês, Tiago é James, né? Que vem de Jacob. Olha como a língua ela vai se formando. É a mesma coisa, irmãos. Se você chama John nos Estados Unidos, você chama a pessoa... o nome da pessoa vira João no português, né? James, Tiago, né? E aí a gente vai tendo essas variações. E não é errado. O errado dos TJs é compreender de que o nome de Deus que está lá é Jeová. Isso aí é impossível. Por quê? Primeira coisa, não tem J no alfabeto hebraico. Segunda coisa, as vogais do nome de Deus, elas foram trocadas. Nós não sabemos como é a pronúncia. Respondi? Se você quiser cantar Yeshua, pode cantar, fique tranquilo, viu? Tem mais alguma pergunta? Tem mesmo não? Tá com a cara de dúvida ainda. Pode chamar Jesus, fique tranquilo, viu? Então, irmãos, Jesus, né? Porque Jesus no grego, né? E tem Yeshua do aramaico / hebraico. Então, esses são os ensinos que a gente observa desses grupos. E eu acredito que é bem fácil da gente encontrar... Não é tão fácil, né? Mas você, estudando aí mais profundamente a Bíblia, decore esses textos que eu falei da Trindade, né? Isaías 6, João 12 e Atos 28, irmãos. Pai, Filho e Espírito. Pronto. Pega a Bíblia dele e fala, vem aqui, senta aqui, por gentileza. Não fique com pressa, não. Evangelize os TJs também. Que Deus use você como instrumento de evangelização para eles, tá bom? Mais alguma dúvida, meus irmãos? Alguém tem alguma dúvida, alguma pergunta? Acrescentar alguma coisa? O pastor Abimael quer acrescentar algo? Assina embaixo aqui o que foi falado. Pronto, então tranquilo. Antes de terminar, eu queria recomendar esse livro aqui do pastor Joelson. Eles são cristãos? É uma pergunta, né? Examinando as doutrinas centrais da Igreja Romana, Testemunho de Jeová, Adventistas do Sétimo Dia, Mórmons e Espíritas, à luz das Escrituras e dos credos primitivos cristãos. Eu não lembro quanto é exatamente, mas a partir de 5 livros ele deixaria por R$35. Irmãos, é de extrema importância que nós tenhamos condições de rebater aqueles que vêm nos ensinar com doutrinas erradas. A Jaciel? Só sabe informar o número de testemunhas de Jeová que existe? Posso mandar no grupo mais tarde, mas agora não tenho essa informação, quantidade. Não fui nessa linha aí, né? Fui mais focado nas doutrinas deles mesmo. Mas, sim, tem bastante, viu? E eles são mais engajados em evangelizar muitas vezes do que nós, viu, irmãos? Então, teve uma vez que, domingo, né? Tocou a campanha, eu digo, chegou o negócio da Shopee, eu animado. Aí quando abre o portão, opa, você quer ouvir a palavra de Jeová? Diga, entra aqui. Queria me entrega da Shopee, né? E aí eu pude conversar com eles um pouquinho. Teve uma vez que um chegou para mim, mas aí eu não era sábio, não, eu era mais arrogante, né? Seminarista no início, irmão, é tudo arrogante, não presta nenhum. E aí chegou lá o TJ, você sabe em que língua a Bíblia foi escrita? Eu disse, sei, grego, hebraico, aramaico, e tem algumas partes em latim também. E aí,
Por exemplo, aqui apontou aqui é o hebraico. Não, isso aqui é inglês, ele apontou para o inglês, né? Não, e aqui o grego, não, aí é o hebraico, você está trocando tudo. Aí o cara ficou meio nervoso, aí perguntou, quem é Jesus para você? O Jesus para mim é a segunda pessoa da Trindade, Deus encarnado, Deus de Deus, luz de luz, Deus poderoso. Disse quase o credo completo para ele, né? Aí espantei a pessoa, né? Não tive sabedoria de conversar, né? Então, o que é que o texto que a gente leu no início diz? Com mansidão. Dê testemunho da sua fé com mansidão, com paciência, com amor. Amém, meus irmãos? Então, que Deus aplique em seus corações esta palavra e que possamos saber rebater com amor, né, esses falsos ensinos que estão à nossa volta. Vamos orar? Deus Santo e Eterno, te louvamos por tua graça, por tua misericórdia. Te pedimos que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos leve em paz para os nossos lares e que o Senhor nos ajude, Senhor. Não nos deixa, Senhor, cair em enganos, Pai. Não nos deixa falhar, Senhor, e faltar com a verdade. Nos ajuda a permanecermos firmes, Senhor. Te rogamos que em nome de Jesus o Senhor nos ajude, nos dê sabedoria para evangelizar e leve o teu povo para casa em paz. Te oramos assim, Deus, em nome de Jesus Cristo, no poder do Espírito Santo. E que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso Pai, e as doces consolações do Espírito Santo de Deus seja com o povo de Deus, hoje e sempre. E a igreja diz? Amém. Amém.